Então, vamos à definição de subespaço vetorial. Vamos lá. Seja W um subconjunto de V. Dizemos que W é subespaço vetorial de V se W, herdando as operações de soma e multiplicação de V, continua ainda a ser um espaço vetorial. Eu falo continua ainda a ser um espaço vetorial porque muitas vezes, quando você tem um conjunto e você extrai dali uma parte para que eu tenha um subconjunto, às vezes ocorre que o subconjunto formado perca alguns elementos essenciais. Pode muito bem ser que na hora de eu formar o meu subconjunto, a soma não esteja mais definida. Porque está lembrado? O que é a soma em V? A soma em V, vamos apagar aqui, seria o seguinte, ó. Você pega um vetor, que é assim que nós chamamos, né? U, e pegamos um vetor V e transformamos numa soma U mais V. Esse cara está dentro do espaço vetorial V, esse aqui também, e essa soma está dentro do espaço vetorial V. Só que, se eu pego apenas um W, pode ser que ocorra o seguinte. Pode ser que eu tome um vetor U, que está em W, um vetor V, que esteja ainda em W, mas a soma deles não esteja em W. O mesmo problema pode ocorrer quando eu tomo um vetor U de W, multiplico por um escalar, pode ser que ele escape fora do W. Eu sei que ele está no V, mas pode ser que ele escape fora do W. Então, para que esses inconvenientes não ocorram, e para que o W, que é subconjunto, continue ainda a ser um subespaço, continue ainda a ser um espaço vetorial por si só, é necessário que essas três propriedades aqui sejam satisfeitas. Tá? E o motivo dela eu acabei de justificar aqui por esse desenho. Vamos tentar se esforçar para entender. Tá? Então, as três condições de subespaço são as seguintes. O zero, ele tem que estar em W. Tá? W é o nosso candidato a subespaço. Mas esse zero aqui não é o zero real, não. Esse zero é o zero de V. Tá? Que, como eu já falei, esse zero de V é o vetor nulo do conjunto, do espaço. Então, veja bem, para que um subconjunto W seja subespaço, é necessário que o vetor nulo esteja em W. Vetor nulo do espaço vetorial. Tá? Que eu exemplifiquei aqui. Qual é a outra condição? É que dado dois vetores de W, a soma deverá continuar em W. Qual é a terceira propriedade? Diz o seguinte, para todo, quando eu falo para todo, eu estou dizendo que é um qualquer, não importa qual seja aquele que eu pegar. Para todo vetor de W e para todo escalar real, o resultado da multiplicação por escalar, que é o vetor alfa U, deve continuar aqui em W, tá, pessoal? Tem um erro. Deve continuar em W. Tá certo? Então, essas são as três condições. Vamos exemplificar para que não fique as coisas muito no plano da abstração, né? Reconheço que nesse momento aqui, nós já demos um salto no que diz respeito às noções abstratas. Porém, vamos tentar tornar isso da forma mais palpável possível. Então, para isso, eu tenho o seguinte exemplo. Ó, o V aqui é o R3, quer dizer, o nosso espaço vetorial é o espaço euclidiano tridimensional. Quem são os elementos dele? Bom, os elementos dele são caras dessa forma, ó, né? Vetores que têm três componentes. Tudo bem? Ok. Pois bem, o W, que nós vamos mostrar que é subespaço do R3, é este conjunto aqui, ó. Professor, para estar no W, tem que satisfazer o quê? Bom, para entrar no W, o preço a ser pago é que
a primeira mais a segunda menos a terceira componente deverá ser igual a zero. Tá? Esse carinha aqui, será se ele está em W? Pertence a W? Vamos ver. Para ele estar em W, o que é que tem que acontecer? O x, o y menos o z tem que ser zero. Quem é o x aqui? É a primeira componente. O y. Quem é o z? A terceira componente. Então, x, que é 1, mais y, que é menos 1, mais z, que é 0. Esse resultado aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0. Portanto, esse carinha aqui pagou o preço. Logo, ele pertence ao subconjunto W. É um cara do R3 que também está em W. Então, vamos lá. Pega agora a fórmula que compõe o subconjunto W, que é somar a primeira, que é x, mais a segunda, que é y, menos a terceira, que é z. Isso aqui resulta em zero? Sim, resulta em zero. Consequentemente, o que eu posso afirmar? Que esse vetor aqui, ó, que é o vetor nulo, ele pertence ao subconjunto W. E por que pertence? Ora, porque respeitou a lei de formação que está presente na definição do conjunto W. Pois bem, qual é a segunda propriedade? A segunda propriedade é tomar dois vetores de W. Então, tome, vamos pegar aqui, U e V pertencentes a W. Ora, se U e V são pertencentes a W, é porque o U é um elemento de R3, primeiramente, né? Que eu vou chamar de X1, Y1 e Z1. O V também é um elemento de R3, que eu estou chamando de X2, Y2 e Z2. E mais do que isso, para estar em W tem que ser do R3, tem que ter essa cara, mas também tem que satisfazer essa equação aqui. Ou seja, se eles estão em W, então eu posso afirmar que a primeira componente mais a segunda menos a terceira, posso afirmar que isso é igual a zero. Se esse cara está em W, então quando eu somo a primeira, que é x2, mais a segunda, que é y2, menos a terceira, que é z2, isso aqui é igual a zero. Então, eu tenho essas verdades aqui. Então, se eu parto do princípio que esses carinhas aqui estão em W, é porque essas duas igualdades aqui são verdadeiras. Ora, se essas duas igualdades aqui são verdadeiras, se eu somar membro a membro essas duas igualdades e agrupar de uma forma conveniente, eu tenho o seguinte, eu tenho que x1 mais x2 somado com y1 mais y2, aqui não é menos e também menos, eu coloco esse menos aqui em evidência e transformo o sinal de dentro em mais, z1 mais z2. Ora, quando eu somei o primeiro membro desse sisteminha aqui, eu obtive isso. E se eu somo o segundo membro, eu obtenho zero. Professor, mas está dizendo o quê? Ora, está dizendo o seguinte, que o vetor que tem essas componentes aqui, ele está no conjunto W. Por que ele está no conjunto W? Porque a soma dessas componentes são iguais a zero. Professor, e que vetor é esse? Ora, é o vetor U mais V. Pois é, então ele mesmo. Então veja bem, dados U e V pertencentes a W, o meu U mais V, que é a soma deles, é tal que a partir das implicações dadas aqui, as coordenadas deles somam zero. Portanto, U mais V está em W. A conclusão é essa. Vamos agora à terceira propriedade, que é a última que falta para provar que, de fato, W é um subespaço vetorial. Então, para isso, o que eu vou fazer? Tome um vetor qualquer, um U, pertencente a W. Ora, se U é pertencente a W, é porque U é um vetor do R3, e aí eu vou chamá-lo de x, y, z.
E além disso, que x mais y menos z é igual a zero. Porque essa é a definição de W. Aqui, ó. Tudo bem? Ok. Se isso aqui é verdade, quando eu multiplico essa igualdade estrela por um escalar qualquer, o que que acontece? Se eu multiplicar essa igualdade por alfa e essa por alfa, eu tenho alfa vezes x mais y menos z igual a alfa vezes zero. Bom, mas aqui vale a distributividade, né? Porque são números reais. Então, aqui nós temos alfa x mais alfa y menos alfa vezes z igual a alfa vezes zero. Quem é que arrisca? Exatamente, é igual a zero. Pessoal, eu estou dizendo que essa igualdade é verdadeira. Mas dizer que essa igualdade é verdadeira é dizer que o vetor que tem as componentes αx, αy e αz, ele pertence ao W. Por que que pertence ao W? Porque ele respeita a equação que está na definição de W, que é dizer que a soma da primeira com a segunda menos a terceira componente é igual a zero. Pessoal, mas quem é esse vetor? Ora, isso aqui é alfa vezes o x, y, z. Mas quem é o vetor x, y, z? Não é o vetor u? Sim. Moral da história. Eu tomei um vetor de W. O fato dele ser de W mostrou que quando eu multiplico ele por um escalar qualquer, ele ainda continua em W. Opa, mas isso é a terceira condição para que um subconjunto seja um subespaço. Segue de 1, 2 e 3, que o nosso W é subespaço. E quando eu digo que W é subconjunto de R3, é porque ele será subespaço também de R3. Tá? Então, é assim que nós mostramos que um conjunto é subespaço. Vamos exemplificar mais. Vamos agora partir para o espaço das matrizes 2×2. É um espaço vetorial. Já definimos como é que é a soma e definimos como é que é a multiplicação. Só que W aqui não é formado por todas as matrizes 2×2, não. É formado apenas pelas matrizes 2×2, que tem essa entrada e essa entrada como sendo iguais. Professor, as outras podem ser iguais? Podem, não tem problema nenhum. O que eu estou afirmando é que, obrigatoriamente, pelo menos essas duas entradas aqui têm que estar em W para que, aliás, que essas duas entradas sejam iguais para que essa matriz esteja em W. Então, vamos lá, simples. Primeira condição. Tome esse carinha aqui, ó. Quem é esse carinha aqui? Pessoal, isso aqui é o vetor nulo do espaço das matrizes. É uma matriz das matrizes 2×2, melhor dizendo, né? Porque é uma matriz 2×2, onde todas as entradas são iguais a zero. Se você somar essa matriz com qualquer outra, na hora de fazer essa soma, a soma não altera a primeira matriz. Porque o elemento neutro é essa daqui. É o vetor nulo do espaço das matrizes 2×2. Agora, o que que eu sei? O que que eu sei? Eu sei que esta entrada aqui é igual a essa. Então, é trivial que essa daqui, que essa matriz aqui, ela pertence a W. É trivial. Segunda condição, tome dois vetores, U e V. Agora, se são vetores de W, então é porque U e V são matrizes 2×2 e são matrizes quaisquer, de modo que as entradas convenientes ali são iguais.
né? Para estar no conjunto W. V é uma outra matriz. Eu vou chamar aqui com os índices 2, tá? B2, B2, C2. De modo que essas entradas aqui são iguais, portanto está em W. Tudo bem, eu peguei dois vetores de W. O que eu posso afirmar sobre o vetor soma, que é o U mais V? Bom, o vetor soma é a soma dessas duas matrizes. E quem é ela? É uma terceira matriz, cuja soma é obtida fazendo a soma entrada por entrada. Não foi assim que eu defini soma de matrizes lá na aula anterior? Pois é. B1 mais B2. Agora aqui, ó. B1 mais B2. E lá na última entrada, C1 mais C2. O que eu posso afirmar sobre o vetor U mais V? Eu posso afirmar que ele é uma matriz e essa matriz cumpre a condição de W, porque é ter essas duas entradas aqui iguais. Logo, esse vetor também está em W. Moral da história, peguei dois vetores de W e mostrei que a soma ainda está em W. Terceira propriedade. Tome alfa no escalar real. Tome um vetor de W. Ora, se U é um vetor de W, U é uma matriz 2 por 2. E tem essas duas entradas aqui iguais. Tá? Agora, e quem é o vetor alfa U? Quer dizer, dado um vetor e um escalar, quem é o produto do escalar pelo vetor? Bom, é um elemento formado assim, ó. Eu multiplico o escalar por cada uma das entradas da matriz. Ok. O que eu sei sobre esse vetor? Ora, esse vetor está em W. Por que ele está em W? Porque essas duas entradas aqui, de alfa vezes U, estão em W. Tá? Então, segue de 1, você escreve bonitinho agora, tá? Segue de 1, que é o vetor nulo está. Segue de 2, dado dois vetores, a soma está. E de 3, que dado um vetor e um escalar, esse múltiplo escalar também está. Segue de 1 e de 2 e de 3, que W é um subespaço vetorial das matrizes 2 por 2. Pessoal, esse conjunto W é chamado conjunto das matrizes simétricas, tá? A título de informação. Tá bom? Pessoal, o que temos para a aula de hoje é isso. Eu espero que tudo tenha ficado claro. Isso aqui só se aprende quando se exercita, tá bom? A partir de então, eu vou começar a passar a lista de exercícios para que vocês treinem o que foi estudado durante a aula e tenham cada vez mais segurança. Então, um forte abraço e até a próxima.